Tenho absoluta certeza que você já ouviu falar no termo fascismo. E com certeza, ultimamente, nesses últimos dias, na verdade está sendo usado bastante esse termo, principalmente para uma forma de xingamento. E hoje eu vou te explicar sobre qual é a real finalidade desse termo, o que ele significa e quais são as partes ideológicas e até mesmo históricas. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, gosta de saber de geopolítica, de tudo sobre teorias, ideologias, tá no canal certo, que hoje eu vou te explicar sobre essa situação aí do fascismo, e como realmente é o significado de fascista, tá? Então vamos lá, que hoje a gente vai ter muito conteúdo aqui. Se você é novo, não se inscreveu, se inscreva e deixe o seu like. Vamos lá, gente. Antes de eu começar a explicar para vocês sobre o que realmente é o fascismo ideológico, vamos pegar a parte histórica do fascismo e o que aconteceu para que o fascismo chegasse até ter sua existência, Vamos lá. Mais ou menos na década de 1919, a gente estava chegando a uma questão onde se encontrava aí o final da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, resumindo, era um contexto muito caótico na época, principalmente para a Itália. Uma Itália que saiu um pouco devastada de uma guerra que praticamente assim, deixou a população praticamente em risco aí, principalmente de uma revolução, tá? Mas sério, tantos problemas para se ter. Por que eles estavam com medo de uma revolução? Estava se tendo naquela época uma revolução na Rússia, uma revolução social, conhecida como revolução, passando principalmente para a União Soviética, tá? Então, resumindo, como estava tendo uma revolução, entre aspas, comunista, lá na União Soviética, os italianos ficaram com medo dessa revolução chegar até a própria Itália e gerar um problema aí caótico de ter-se o comunismo espalhando pela Itália. Então, para cortar meio que tipo assim da raiz essa questão de comunismo, foi criado em espécie assim mais ou menos o fascismo. De que é o fascismo? Peraí, o fascismo então é o contrário do comunismo? Sim, o fascismo é o contrário do comunismo e tratado como feito por um primeiro governo aí de extrema direita. Mas peraí, vamos lá, governo de extrema direita, vamos explicar que ultimamente a ideologia feita de fascismo, não é questão histórica, questão ideológica, pode ser reconhecida tanto como de governos aí de extrema esquerda quanto governos de extrema direita. Então, resumindo, a parte ideológica que a gente tem hoje não tem essa questão de direita ou esquerda, apenas o conceito, tá? Mas naquela época era tratado como um governo de extrema direita. Então, criado por alguém que você já conhece, já ouviu falar nos livros de história, que é Benito Mussolini, tá? Criador aí do próprio fascismo, tá, gente? As ideologias fascistas tinham vários conceitos implementados, e um dos seus principais conceitos era a questão onde se encontrava aí a grande força da população, tá? A população era nacionalista, ou seja, diferenças entre nacionalismo e patriotismo, tá, gente? Nacionalismo é você considerar a sua nação superior a qualquer outra nação que se exista na face da terra, tá? Então, resumindo, pode ter, vamos pegar aqui, o Brasil é um país nacionalista, vamos supor assim, e os Estados Unidos também é. Os Estados Unidos acha que é melhor que o Brasil acha que é melhor que os Estados Unidos, entendeu? Então é você se achar melhor do que o outro país. O seu país ser considerado o país mais perfeito de todos. Já a questão do patriotismo é você amar o seu país, mesmo sabendo que ele existe defeitos, e ter uma questão de limite aí, de vangloriação do seu país. Então, resumindo, eu gosto do meu país, mas eu sei que meu país tem defeitos, ou seja, temos questões de corrupção, tem questões aí de falta de infraestrutura. Mesmo assim, eu gosto do meu país e me considero brasileira, tá? Então, isso é patriotismo. Agora, nacionalismo já é outra questão aí, uma questão mais obsessiva, se a gente for olhar o conceito já encontrado agora, praticamente nos dias atuais, até naquela época da Itália. E essa questão nacionalista acabou influenciando bastante juntamente ao fascismo, tá? Chegando até os conceitos aí onde a gente encontrou o próprio nazismo, e a questão onde a gente vê também que ocorreu aí fragmentos do fascismo em outros países da Europa, como até a própria Espanha, Portugal, e chegando ao Brasil na era de Getúlio Vargas, gente, a era onde foi o Estado Novo. Então, resumindo, tinha fragmentos fascistas lá na era de Getúlio Vargas, tá? Tá, mas o que esses conceitos fascistas, o que eles trazem? E eles se assemelham bastante ao comunismo, tá, gente? Só para falar para vocês, mesmo sendo oposições, são parecidos, tá? O comunismo a gente vê principalmente a questão de divisão de classes sociais, tendo aí não aquela questão de praticamente assim, você é rico, você é pobre, você é classe média.
todo mundo é literalmente igual. A gente também vinha aí a implementação da propriedade comum, e a outra questão também é sobre a questão de departamentos criados aí no comunismo. Já o fascismo, a gente encontra as outras doutrinas que são praticamente assim, o conceito de nacional, né, visto pelo fascismo. Também pela questão aí que a gente encontra no fascismo é a não aceitação da igualdade, tá? Então isso aí já é contrário ao próprio comunismo. Não tem essa questão de igualdade, se é rico, você é rico, se é pobre, tá? Tem também sim aí o conceito onde a gente vê praticamente que existe fortes e fracos encontrados no fascismo, e a questão totalitária que a gente também encontra no próprio fascismo. Então são muito parecidos, porque se a gente for pegar o governo feito por Mussolini e pegar o governo feito também pela questão aí do próprio Stalin, a gente já consegue ver aí, né, praticamente um conceito muito igual ao que a gente vê o governo que teve lá na União Stalin. A gente vê que é um governo muito ruim, foi um governo que matou milhões de pessoas, chegando a um sistema caótico onde ficou assim, bem pior, matando mais pessoas do que o próprio nazismo. Então, se a gente for olhar por esse lado, são totalmente ruins, tanto um quanto o outro. Não significa porque o nazismo, o fascismo é de extrema direita, que ele é pior que o comunismo. O comunismo também é considerado algo bem ruim, se não for aprimorado de uma forma certa, tá? Então, ambos os conceitos são aí ruins para a sociedade. Outra questão que o fascismo vai contra a parte de democracia, tá? Então, resumindo, para o fascismo, a democracia é uma mentira, não existe democracia, praticamente assim. Isso é uma invenção que criaram para meio que idolatrar as pessoas, e que tem que ter um líder supremo para aprimorar isso. E no caso aí foi Benito Mussolini que utilizou bastante desse conceito de líder supremo para, vamos assim, funilar, né, praticamente a questão eleitoral, a questão partidária na própria Itália, afirmando que seria uma força maior feita por ele se a Itália tivesse apenas um partido. Então, resumindo, a gente vê bastante esse conceito em uma ditadura também, a parte de um partido aí tomando conta na questão do país, tá? Acontece que, além disso, o próprio fascismo, se a gente for olhar o conceito, tanto ideológico, como eu disse para vocês, quanto o conceito aí da própria questão histórica, era utilizado como uma raça superior, tá, gente? Até os próprios alemães do nazismo usaram a parte de raça superior para conseguir conquistar. Então eles acreditam em várias coisas místicas, vamos falar assim, porque até o próprio símbolo nazista foi retirado aí de símbolos antigos místicos, praticamente usados por povos. Então eles colocam como superiores, e até mesmo os próprios fascistas da época, né, da Itália, acreditavam que eram herdeiros do Império Romano, e foi um dos grandes discursos usado por Mussolini, tá? Usar essa aí que eles são herdeiros do Império Romano e que a Itália poderia ser aí uma nova forma de império mundial, e pretendia sim conquistar parte de territórios aí, mas acabou assim, meio que babando esse plano de Mussolini, porque foi conquistando aos pouquinhos assim, e acabou não rolando, tá? Outra parte que a gente se encontra muito aí na questão do próprio fascismo é quando a gente pega o olhar central do fascismo, onde a gente encontra a questão aí de que há linguagens ambíguas, não somente no fascismo, mas assim, primordialmente no fascismo, tá? Por quê? Porque uma hora você pega no fascismo e ele tá falando, o nosso inimigo é um inimigo completamente forte e vai destruir todos nós, tá? A população fica com medo, fica coagida, né? Coagida, na verdade. E acontece que do nada, assim, de outros meios, assim, praticamente da noite pro dia, eles pegam e falam que a Itália é forte, que a Itália consegue ter aí totalmente o poder e estão sob controle aí contra o inimigo. Então, resumindo, dá aquele sinal de esperança. Essa oscilação de emoções acabou mantendo muito, e dá muito certo até hoje, aliás, em governos utilizar isso para ter um controle da massa da população, principalmente no governo fascista. Então, um resuminho para você entender. Chamar o seu coleguinha de fascista é errado, tá bom? Não é porque ele é de extrema direita que você tem que chamar ele de fascista, porque isso é errado. Pessoas que apoiam as ideologias fascistas são contra o iluminismo na época, na verdade, ou seja, são contra conceitos revolucionários, são contra a reflexão, a sabedoria, até mesmo teve queimas de livros
na própria questão aí da Itália fascista. E se a gente for olhar, é um conceito que você vai estar chamando a pessoa de, tipo assim, vamos falar, tendo um retrocesso, né? Na verdade, você está sendo uma pessoa, se você se considera fascista, uma pessoa que é extremamente contra a educação, contra aí a parte onde tem esse conhecimento, reflexões, você é contra também questões aí, né, fora do conservador. E além disso também você está se consolidando aí em um governo que matou milhões de pessoas também. Então, resumindo, é algo bem ruim e que não deve ser usado. E aliás, se você chama aí seu coleguinha de fascista, você pode ter certeza aí que isso aí é crime, tá? Então, resumindo, é um problema gigante que pode gerar para você se seu coleguinha resolver processar você. Então, resumindo, não chame ninguém de fascista se você não sabe o termo. Mas agora que você já sabe o termo, fica bem ciente aí do que você vai falar nas redes sociais, né? Aliás, quem você vai falar e vai chamar de fascista. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no nosso canal e logo logo a gente volta com mais conceitos e ideologias para vocês ficarem se mantendo bem informados aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.